Olá, começa agora o programa Central do Esporte. A equipe da TV Unifra sempre em parceria com o Esporte Sul. Tudo bem, gurizada? Beleza, Quintana, vamos lá para mais um programa aí do basquete a moto velocidade, né? Repercutindo aí, né, nossos atletas, desempenho dos atletas e clubes nesse final de semana, Quintana. A gente vai tentar, na medida do possível, falar um pouquinho pausadamente, com calma, de cada esporte. Afinal de contas, esse fim de semana foi bastante movimentado. Começando pelo Internacional de Santa Maria, que finalmente conquistou um ponto na Copa FGF Sub-19 e agora está com -2. Explica isso pra gente, Hugo. Quintana, como a gente sabe, né, como o Bruno bem colocou no último programa, o Inter perdeu 3 pontos no tribunal, estava com saldo -3, vinha de 7 derrotas e neste final de semana, neste sábado, jogando aqui no Presidente Vargas, foi melhor e conseguiu um empate. Por pouco não veio a vitória, o Inter fez o primeiro gol, né? Já no final da partida, aos 38 do segundo tempo, volante zagueiro Charles, capitão do time, aproveitou um rebote, empurrou para o fundo da rede. O Inter, como eu disse, foi melhor que Ipiranga, forte equipe do Ipiranga, que já havia até sendo a responsável pela primeira derrota do Rio Grandense na competição. Goleou o Rio Grandense? Goleou o Rio Grandense, veio aqui achando que ia ter vida fácil e não teve. O time do Inter, agora, pela primeira vez, após 8 jogos na competição, eu posso dizer que o Inter foi um time. Jogou melhor, teve jogadas, a gente está vendo alguns lances, imagens do Erickson, nosso colega do Esporte Sul, que também aqui da Unifra. O atacante Patinho, bom jogador. O Charles foi um destaque também na defesa. O Inter se impôs, criou as melhores chances, virou o primeiro tempo merecendo já a vitória, mas o gol mesmo foi sair só lá na reta final da partida, aos 38 minutos do segundo tempo. Aí o Charles pegou rebote de uma cobrança de falta, dominou a bola, ajeitou e fuzilou. Jogou. Para fazer o gol, só para completar. E aí, 4 minutos depois, veio o empate aí que tirou essa vitória, que seria a primeira do Inter. A gente está vendo as imagens do jogo e aí depois a gente vai ver o comentário, né, do professor Thiago Pires, do treinador Thiago Pires, sobre essa questão. Mas eu queria que tu avaliasse, tu que acompanha mais essa questão do Internacional de Santa Maria, que saldo tu faz dessa campanha, afinal de contas, esse 1 ponto veio faltando 2 rodadas para acabar a competição para o Internacional de Santa Maria, ou seja, 1 ponto é muito pouco, né? É muito pouco, né? O que se esperava era que o Inter pudesse brigar por uma classificação, né? Iniciar um trabalho que, volta a falar, no Rio Grandense já acontece desde 2013, que é começar a descobrir jogadores para poder utilizar no elenco profissional, mas foi um trabalho, de certa forma, colocado, que o próprio treinador vai reforçar agora aqui, né? De certa forma, ele tem razão no que ele vai falar, que não adianta nada fazer um trabalho pontual, que ele não tenha uma previsão de continuidade. E é assim que foi colocado. Buscou-se um grupo de jogadores, sabe-se lá da onde, liderados, né, pelo próprio Thiago, aí a responsabilidade é dele, que ele é o treinador e coordenador desse projeto. O Inter, na verdade, cedeu a estrutura do clube para desenvolver esse trabalho, né? Essa equipe para disputar a Copa FGF Sub-19. Então foi um trabalho emprestado do Inter. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar o que o Thiago Pires falou sobre essa questão do empate e esse momento do Internacional de Santa Maria, e daqui a pouco a gente volta até para fazer uma espécie de um mini debatezinho sobre essa situação, esse momento do Internacional. Ele bem sincero, né? Contundente o que ele fala. Em 3 jogos que a gente teve, que a gente acabou tendo 3 derrotas negativas, a gente teve que reformular o grupo, né? A direção acabou se metendo um pouco, né, em querer montar a equipe de base da cidade, né? E a gente acabou abrindo essas portas. E realmente, os jogadores vieram aqui e mostraram, né, o futebol, só que não adianta a gente vir aqui, faz 2, 3 meses de trabalho e depois já vai embora. Não adianta. Não adianta. Esse trabalho, infelizmente, não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Essa é a grande realidade, entendeu? Simplesmente a gente tem que terminar essas partidas aí de cabeça erguida, pelo menos com uma vitória aí que a gente sai desse campeonato. É bastante contundente, mas me parece, de certa forma, que ele não é que ele exime a sua culpa, mas ele meio que transfere a culpa mais para a questão do grupo de jogadores. Teve algumas partes que a gente não colocou, onde ele foi até bastante agressivo, ele falou, em relação a alguns jogadores de forma pontual. Ele é aquela situação, né? A gente imagina uma coisa, mas na realidade, às vezes, muitas vezes é bem diferente, né? Ele esperava
talvez um respaldo maior da diretoria. A gente não sabe realmente o que foi acordado, né? Algumas coisas ficam só entre o presidente Marqueto, o próprio Thiago. Então alguns detalhes talvez nunca vá saber realmente o que eles acordaram, né? Mas o fato, para nós, chegou isso, que o Inter cederia o espaço e o trabalho todo seria realizado, desenvolvido por eles. O Inter até interveio, como ele criticou aí, mas o Inter, de certa forma, viu que não estava indo pelo caminho certo e conseguiu colocar alguns jogadores. Elias, vamos citar o Jardel, alguns atletas daqui da cidade que já participaram do elenco profissional, do próprio Internacional, que deram resultado, bons jogadores que de fato chegaram e agregaram, somaram essa equipe. E aí não sei, né, o que realmente ficou esse ruído, mas já fica nas últimas declarações deles, a gente já consegue perceber e já tem um ruído. Aí é que tá, Diogo, tocou num ponto importante. Agora eu te pergunto aqui, quantos jogadores desse plantel vão ficar no próximo ano? Tocou no jogador Jardel, o próprio Charles, já que tinha cruzado pelo Inter de Santa Maria. Pouquíssimos jogadores devem continuar desse plantel sub-19 no próximo ano. Aí qual é o saldo desse trabalho? Aí é que tá, a formação dos jogadores é a principal meta nas categorias de base. O resultado é consequência do trabalho, né? O resultado não está vindo. E a formação dos jogadores está acontecendo? A gente pode calcular isso, botar na balança realmente ao fim dessa participação. Se ficar com os jogadores próximo ano, se contratar 20 agora e mandar esses 20 embora, como já tem feito, já foram dispensados, já contrataram, já dispensaram o jogador, a gente tem que ver, eu acho que no futuro, desses jogadores, quem vai ser usado? Algum vai ser utilizado, nenhum vai ser utilizado, aí a gente pode botar na balança se realmente essa participação foi válida ou não do Inter de Santa Maria. Chama atenção essa questão desse comentário dele no fim, porque afinal de contas ele vem realizando trabalho, é próximo de entregar, digamos assim, encerrar a participação do Internacional e dar uma declaração de certa forma eximindo a sua culpa. Chama atenção até pela postura contrária da nossa próxima notícia. O Lucas Fossati permanece no Rio Grandense. Chegou a ser noticiado na quarta-feira após o resultado negativo, foi um empate, não foi nenhuma derrota em casa. Ele chegou a anunciar que estaria saindo fora, pediu demissão. Ele reviu a situação, deve permanecer, ele anunciou que vai permanecer. Uma postura totalmente diferente dessa adotada pelo Thiago Pires. Curiosidades do futebol, né, Quintana? O treinador colorado conquistou seu primeiro ponto nesse final de semana e o do Rio Grandense faz uma campanha excepcional na competição, né? 4 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, que foi para o Ipiranga, que nós já citamos aqui, e ao fim desse empate, na última semana, contra o Santo Ângelo, colocou o seu cargo à disposição. Ele alegou que não via mais evolução na equipe, que a equipe não estava correspondendo aos seus treinamentos táticos, aos seus treinamentos técnicos, que a equipe não estava evoluindo. Logo, imediatamente após a partida, após o apito final, um pouco de cabeça quente, colocou o cargo à disposição. Minutos depois, conversando com os encarregados do departamento de esportes amadores do Rio Grandense, que cuida dessa parte das categorias de base, o Sérgio Silva, vice-presidente de esportes amadores, ele mesmo colocou, não, vamos conversar com o Lucas, ele é o nosso treinador. Como tu falou, né, Quintana, estamos na reta final deste primeiro turno da Copa Federação Gaúcha de Futebol e trocar um treinador que está fazendo um bom trabalho no Rio Grandense seria temerário, né? Seria prejudicial para o clube, até porque o principal o Rio Grandense vem fazendo, que é a formação dos jogadores. Já falamos no último programa que o Rio Grandense tem uns 5, 6 jogadores que pode utilizar no próximo ano, ou seja, o trabalho está sendo muito bem feito pelo Rio Grandense, junto com a campanha dentro de campo. Na última sexta-feira, se reuniram algumas lideranças lá no estádio dos Eucaliptos e definiram, então, a permanência do técnico Lucas Fossati, que já vamos passar uma entrevista que ele explica um pouquinho disso aí, sobre toda essa situação criada, mas Lucas Fossati continua no Rio Grandense, acerta não só o treinador de continuar na equipe, como também o Rio Grandense permanecer com o comandante. Lucas Fossati vem trabalhando há 2 anos já com essa gurizada, né, Quintana? E tu temos um clássico Rio-Nau na próxima semana, tu trazer um treinador novo seria colocar praticamente toda essa boa campanha por rala abaixo do Rio Grandense. Vamos ouvir então, por gentileza, Lucas Fossati. Eu fiquei muito chateado com o meu trabalho nesses 2 últimos jogos e não via mais condições de fazer com que a equipe melhorasse. Eu não conseguia enxergar isso, entendeu? E eu não podia prejudicar os meninos. Os meninos também, por vezes, estavam errando, mas eu acredito que esses erros eram pelo comando do treinador. E eu não via perspectiva da gente voltar a evoluir e melhorar. O Sérgio me contra-argumentou algumas coisas, o seu Osmar me contra-argumentou algumas outras coisas, e nós chegamos a um denominador comum
pelo menos nós seguir nessa etapa do campeonato, continuar e buscar de alguma forma essa evolução. Tá, então, o treinador Lucas Fossati, de Rio Grandense? É isso, né, cara? Só para complementar, o que o Bruno coloca é perfeito. Independente do resultado, o trabalho tem que ter uma continuidade. O mais importante é trabalhar esses meninos para que eles possam vir a servir um elenco profissional e que não aconteça isso, né? Que a cada dezembro, janeiro, os clubes saiam atrás de 30, 40 peregrinos da bola que venham aqui fazer um trabalho e saiam de novo. Que pelo menos 4, 5 ou 6 estejam já aqui na casa, já conheçam o clube, já alimentem aquela vontade, aquele amor à camisa, né? Que a gente já nem vê muito nos clubes do interior. Então é isso. No Inter foi apostado num trabalho pontual que não, pelo que o Thiago vem falando, não tem nenhuma promessa de continuidade, e no Rio Grandense é o contrário, né? Já vem feito, começou ano passado e os frutos a gente não pode esperar sempre no primeiro ano. É no segundo, terceiro, quiçá no quarto ano, para aí sim começar a exigir alguma coisa. Trabalhar a longo prazo? Quintana, só para nós encerrar a dupla regional, tem uma notícia importante referente ao Rio Grandense ainda, né? Rio Grandense está se aproximando aí com um acerto com o gerente de futebol Sandro Palharini e também com o técnico Jair Calvão, já visando a próxima temporada, o elenco principal na divisão de acesso de 2015. Nessas próximas semanas, próximas horas, então deve ocorrer o acerto com o gerente de futebol Sandro Palharini e também com o técnico Jair Galvão. Falando novamente num plano mais a longo prazo e não simplesmente montar um grupo em dezembro. E ainda em cima disso, Quintana, interrompendo mais uma vez, o Sandro Palharini, que está bem próximo, já pediu informações sobre as categorias de base do Rio Grandense. Perfeito, vamos...